Olá, gente interessante. Olha nós aqui outra vez. E hoje nós vamos falar sobre os assuntos gerais da Bíblia. Primeiro nós iremos falar sobre as divisões literárias da Bíblia. E depois iremos falar sobre as divisões da Bíblia em épocas. Bom, a Bíblia é muitos livros em um só. O livro que chamamos de Bíblia é, na verdade, uma coleção de 66 livros, escrito por cerca de 40 homens. Entretanto, verdadeiramente, estes 66 livros são apenas um. Por quê? Porque uma única pessoa, ou seja, Deus, inspirou o conteúdo da Bíblia, a qual tem um tema central: a salvação para o pecador. A Bíblia tem duas divisões literárias principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa trato, aliança, pacto ou vontade. Cada testamento serve a um propósito definido na explicação da história dos tratos de Deus com o homem. O Velho Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros, assim como a aliança ou os propósitos de Deus em relação à nação judaica. Estes livros são divididos em 5 divisões maiores. As divisões são: Leis, contendo 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A segunda é História, contendo 12 livros, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A terceira, Poesia, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A quarta são os Profetas Maiores, que são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E a quinta, os Profetas Menores, com 12 livros, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A lei. Os 5 primeiros livros chamam-se lei, porque contém a lei de Deus para os judeus, dada através de Moisés. São também chamadas leis do Senhor ou lei de Moisés. Gênesis, que significa começo, faz o registro da criação do mundo e do começo da nação judaica, da qual Jesus descenderia. Êxodo registra o êxodo, ou seja, a saída dos israelitas da escravidão do Egito, contando como eles receberam a lei de Deus por meio de seu líder, Moisés. Levítico contém a lei de Deus para os levitas, a tribo de Israel, dentre cujos membros eram escolhidos os sacerdotes. Números registra a história de Israel durante os 40 anos em que os judeus vagaram no deserto e fala da contagem, ou seja, do recenseamento do povo. E Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição das leis, é a oração final de Moisés ao povo, na qual ele repete a lei e aconselha os israelitas a obedecerem. História. Estes 12 livros relatam os 900 anos da história judaica. O livro de Josué conta como, depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista dos povos de Canaã, que é atualmente a Palestina, e na posse da terra. Juízes e Ruth mostram como Deus governou os judeus através dos juízes. Os livros de
1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas contém o registro da história dos judeus desde quando formaram um reino até que este se dividiu e finalmente caiu sob o poder dos assírios e babilônios. Os livros de Esdras, Neemias e Ester contam a vida dos judeus durante o período de escravidão na Babilônia e como mais tarde voltaram à Palestina e reconstruíram Jerusalém. Poesia. Os 5 livros de poesia são livros de devoção e de sabedoria, contendo também muitas profecias sobre Cristo. O livro de Jó descreve um homem fiel a Deus que viveu nos dias de Abraão. Salmos é o livro de hinos de devoção dos judeus. Provérbios, Eclesiastes e os Cantares de Salomão contêm as experiências e as frases de sabedoria de Salomão. Os livros dos profetas, ou seja, profecias, desde cerca de 900 até 350 a.C., os profetas advertiram os judeus para que se arrependessem do pecado e predisseram importantes acontecimentos, especialmente a vinda de Cristo e o seu reino. Os termos maiores e menores, a qual citei anteriormente, não se referem à importância dos livros, mas aos seus respectivos tamanhos. Agora vamos entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda divisão principal da Bíblia. Seus 27 livros contêm a nova aliança ou testamento que Deus fez com todos os homens através de Cristo. O seu conteúdo trata principalmente da salvação e da Igreja de Jesus, com relação ao homem moderno. Os 27 livros também estão divididos em 5 partes principais. Essas partes são a vida de Cristo, que se resume nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a história da igreja, que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, que alguns dizem que são 14 e outros dizem que são 13, pelo fato de não se decidirem quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. A quarta parte são as outras cartas, ou seja, a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João, e a carta de Judas. E a quinta parte é o livro da profecia, o livro da revelação, que é o livro do Apocalipse. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são o registro da vida de Jesus, seu nascimento, ensinamento, trabalho, crucificação, sepultamento e ressurreição dentre os mortos. Registram também as instruções aos apóstolos sobre os trabalhos que fariam no futuro. Estes livros foram escritos principalmente para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. A história do início da Igreja. Os Atos dos Apóstolos fazem o registro do estabelecimento da organização e divulgação da Igreja que Jesus prometeu edificar. Os Atos mostram especificamente o que os apóstolos pregaram e como pessoas foram salvas e integradas às igrejas. As cartas de Paulo. Estas 14 ou 13 cartas, como queiram aceitar, foram escritas por Paulo a várias pessoas e igrejas. Elas contêm instruções sobre a organização, o culto, a missão, a vida e a igreja. As outras cartas, Tiago, Pedro, João e Judas, escreveram outras 7 cartas a congregações em geral, contendo o mesmo tipo de instruções que se encontram nas epístolas de Paulo. Profecia. O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse,
registrando visões das coisas futuras. Este livro, grandemente simbólico, contém muitas figuras de linguagem que exigem um estudo cuidadoso. Agora vamos passar para as divisões da Bíblia em épocas. Depois de entender as divisões literárias da Bíblia, agora vamos ver as 3 épocas principais em que ela se divide, que são era patriarcal, era judaica ou mosaica e a era cristã. Cada época recebe seu nome segundo as pessoas a quem Deus revelou os seus propósitos. A era patriarcal. Nesta primeira época, que começa a partir da criação, Deus revelou-se aos chefes de família, chamados patriarcas, de onde vem o nome era patriarcal. O primeiro livro, Gênesis, abrange esta era. E não somente esta era, mas a era judaica ou mosaica também. A era patriarcal cobre acontecimentos importantes como a criação do homem, o pecado de Adão e o seu castigo, a destruição do mundo pelo dilúvio, etc. Esta era também permite um vislumbre do plano de Deus para salvar o pecador. Depois de Adão ter pecado, Deus prometeu que no futuro viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Mais tarde, Deus fez uma tríplice promessa a Abraão, homem temente a Deus. Os descendentes de Abraão iriam se tornar grande nação, receber terras, abençoar todas as nações da terra. O filho de Abraão, Isaque, teve um filho chamado Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel. Israel, por sua vez, teve 12 filhos, cujos descendentes se tornaram as 12 tribos de Israel. Tempos depois, a fome forçou os israelitas a se mudarem para o Egito, e os egípcios acabaram escravizá-los. Deus finalmente escolheu Moisés para libertá-los e guiá-los até a terra de Canaã. A nação de Israel e a posse da terra de Canaã cumpriram as 2 primeiras partes da promessa feita a Abraão. A terceira parte da promessa, de que todas as nações seriam abençoadas, foi finalmente cumprida em Jesus Cristo, um dos descendentes de Abraão. O sacrifício de Cristo pelo pecado e seus maravilhosos ensinos são verdadeiramente uma bênção para todas as nações. A era judaica abrange aproximadamente cerca de 1500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Jesus na cruz, com exceção do livro de Gênesis. Esse período inclui todo o Velho Testamento, também a vida de Cristo no Novo Testamento. O Velho Testamento é especificamente dirigido à nação judaica, de onde surgiu o nome Era Judaica. A lei dos judeus. Depois de Moisés ter libertado o povo do cativeiro egípcio, Deus deu a Moisés sua lei no Monte Sinai, para governar a nação, tanto no aspecto religioso como político. As regras básicas desta lei foram gravadas em pedras e chamada de os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos e as outras leis morais, religiosas e civis formaram uma única aliança ou lei. Os judeus eram severamente castigados quando desobedeciam a qualquer parte dessa lei. A lei teve como propósito preparar o povo judeu para a vinda de Cristo. A história dos judeus. Após serem governados por juízes durante
450 anos, os judeus pediram que Deus lhes desse um rei, e ele finalmente concordou. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel progrediu em poder, riquezas e glória. A nação prosperou tanto porque seu povo foi fiel a Deus. Entretanto, Salomão e o povo caíram mais tarde em idolatria e Deus puniu os judeus, dividindo o reino e empobrecendo a nação. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel e as 2 tribos do sul, Judá. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo levado para o cativeiro várias vezes. As 10 tribos de Israel acabaram de tal forma dispersas no mundo que perderam completamente sua identidade. Mas Judá permaneceu e manteve sua identidade. Por quê? Porque assim o quis a providência de Deus. Cristo, o Messias, veio através da linhagem da tribo de Judá, e especificamente do rei Davi. Os profetas judeus. A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação da vinda do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas advertiram o povo para que se mantivesse fiel a Deus, ao mesmo tempo que profetizavam a vinda de Cristo. Antes do fim da era judaica, Jeremias profetizou que nos últimos dias Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente. A era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas. De fato, a era judaica consistiu num preparo constante para uma era nova e melhor que se seguiria. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus iniciou esta nova era na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. É bastante dizermos agora que os ensinamentos de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, o capacitaram para tornar-se mediador de nova aliança e para dar início à nova era profetizada por Jeremias. O fim da velha aliança. A era judaica e a era cristã se unem verdadeiramente em Cristo. Ele representa o fim de uma e o começo de outra. Jesus nasceu judeu e viveu sob a lei do Velho Testamento, mas ele veio para dar início a um novo trato ou aliança. Não foi intenção de Deus fazer do Velho Testamento uma aliança permanente, pois se assim fosse, Jeremias não teria profetizado uma nova aliança. A primeira aliança foi apenas uma sombra dos bem-vindouros, um aio para conduzir-nos a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, e, portanto, não estamos mais sujeitos à lei do Velho Testamento. Cristo teve de morrer para instituir sua nova aliança, ou testamento, da mesma forma que hoje a pessoa tem de morrer antes que o seu testamento possa vigorar legalmente. A morte de Cristo não estabeleceu apenas a aliança do Novo Testamento, mas invalidou também o trato do Velho Testamento. Quando Cristo morreu, ele cancelou o escrito de ordenanças, a lei do Velho Testamento, e removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O cristão não é, portanto, obrigado a guardar o sábado, as luas novas, etc., que faziam parte da lei antiga. Paulo diz que quem ensina a necessidade de cumprir parte da lei antiga é obrigado a observar toda a lei, e fazendo isso de graça, da graça decai.
Dessa forma, quem observa o sábado deveria observar também a circuncisão, os sacrifícios de animais, etc. Mas a morte de Cristo cancelou toda a lei. A cruz é a linha divisória entre a era judaica e a cristã. Isto não significa, porém, que na era cristã o homem tenha permissão para roubar, matar, praticar imoralidades, etc. Estes princípios morais são ensinados com maior ênfase ainda na Nova Aliança. Na verdade, todos os 10 mandamentos, exceto a lei do sábado, se encontram na Nova Aliança. Nos seus primeiros tempos, a igreja realizava cultos no primeiro dia da semana e não no sábado, que é o 7º dia da semana. Assim, nós que vivemos na era cristã, precisamos ser leais a Cristo e à nova aliança contida no Novo Testamento. O escritor de Hebreus adverte que a desobediência consciente da nova aliança de Cristo será punida com maior severidade ainda do que a dispensada aos que transgrediram as leis do Velho Testamento. Cristo é o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo revelou sua nova aliança por intermédio dos ensinamentos de seus apóstolos, prometendo dar a eles o Espírito Santo para lembrá-los de suas palavras e para guiá-los a toda a verdade. 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles continuaram pregando a vontade do Senhor. Todos daquela geração tiveram a oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. Conforme as pessoas iam obedecendo ao Evangelho de Cristo, Deus as integrava à igreja, e assim esta se espalhou por toda parte. A igreja irá existir durante toda a era cristã. Esta era já durou mais de 2000 anos e vai continuar até a volta de Cristo. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero que não tenha ficado cansativo para vocês, que esse vídeo durou 22 minutos. Mas nós vemos o conteúdo completo da Bíblia em apenas 22 minutos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Eu vou ficando por aqui e tchau.